e você pode entrar em contato com um deles e garantir o seu lote. 7h27, é hora, Martins, de conversarmos sobre saúde, qualidade de vida, né? Falar sobre as nossas coisas boas que a gente precisa alertar para a vida. Doutor Danilo Ramalho está com a gente, o endocrinologista, nutrólogo, que está visitando aqui a nossa rádio hoje. Graças a Deus ele tirou um tempinho e veio nos visitar e prestigiar aqui para trazer sempre informações. Bom dia, doutor Danilo, satisfação grande ouvi-lo. Bom dia, Rafael, bom dia a todos os que fazem a Guarabira FM e bom dia aos ouvintes. Eu nunca me canso de dizer, Rafael, que quando eu estou aqui eu me sinto em casa, né? Me sinto muito confortável. E a gente aprende com vocês também, né? Então a vida é esse aprendizado. Muito bom. Doutor Danilo, tem uma coisa que as pessoas às vezes perguntam. Qual é a diferença do endócrino e o nutrólogo? Tá. O que é que cada um faz e onde eles se encontram, né? Elas são especialidades médicas convergentes, entendeu? Então na verdade, a endocrinologia é uma especialidade que vai cuidar da parte da fisiologia do corpo humano, mais especificamente relacionada ao sistema endócrino, que fala a respeito das glândulas endócrinas e da produção hormonal. Mas o nome endocrinologia não é só relacionado à endocrinologia. O nome da especialidade é endocrinologia e metabologia. Então fala sobre metabolismo também. A nutrologia, ela é muito afim com a endocrinologia. A nutrologia também aborda essa questão hormonal, mas ela permeia mais na parte da análise de nutrientes, de vitaminas, de minerais, que também faz parte da questão da fisiologia e do metabolismo. Então elas são bem convergentes, né? Que bom. Mas, obviamente, que quem tem uma especialidade em endocrinologia e é nutrólogo também, tem mais condições, doutor Danilo, eu diria, de compreender as demandas que o paciente traz. É muito difícil, depois que você faz as duas coisas, você desvincular um raciocínio clínico do outro. Então, na verdade, fica mais abrangente, né? O raciocínio clínico, quando você olha para o paciente, escuta as queixas dele, você pede os exames, aí abre um leque na mente assim, para você tomar decisões, né? Então é bem interessante. Muito bom. Você de casa que gostaria de aproveitar a passagem do Dr. Danilo Ramalho, por favor, entre em contato agora e deixe a sua mensagem. Você pode utilizar o WhatsApp, o 32711155, e também escrever no chat aqui do YouTube ou do Facebook, se você preferir. Você pode mandar sua mensagem, sua questão, sua dúvida para o Dr. Danilo Ramalho, aproveitando essa nossa conversa aqui. Dr. Danilo Ramalho, a mente humana, em se tratando do emocional, muita gente não percebeu ainda o quanto isso adoece. Enquanto o emocional está ligado com as doenças. Por exemplo, muita gente diz, a minha diabetes é nervosa. Sim. Quando eu estou agitado, ela sobe. Muita gente fala assim, minha pressão. Quando eu tenho uma emoção, a pressão sobe. Minha pele, quando eu tenho uma emoção, a pele reage, né? Caspa, enfim. Hoje eu gostaria que o senhor pudesse nos ajudar a entender o quanto o emocional tem repercussões na saúde da pessoa, que às vezes, como é o invisível, né? Às vezes o pessoal não vê, a mente está ali quietinha, as emoções estão ali embutidas, mas que tem uma repercussão muito forte na vida, em tudo que a gente faz, inclusive tem algumas doenças que são só emocionais. Com certeza, Rafael. Na verdade, tem pessoas que estão presas num ciclo vicioso. O emocional interfere no físico e no fisiológico, o que, por sua vez, um físico e um fisiológico desequilibrado interfere no emocional. Então é um ciclo retroalimentado, uma coisa alimenta a outra. Se você não quebra esse ciclo, as coisas tendem a piorar. Muitas pessoas me perguntam assim, doutor, o meu diabetes é emocional. Existe diabetes emocional? Eu digo, não existe diabetes emocional. Não tem essa classificação no diagnóstico, mas a gente entende que as questões emocionais, elas alteram demais as glicemias, sim. Por que isso acontece do ponto de vista fisiológico? Porque quando a pessoa tem uma emoção boa ou ruim, não é? ela dispara um hormônio chamado cortisol. Também há o disparo, a depender da circunstância, da adrenalina.
Então a pessoa dispara cortisol, adrenalina, dopamina, tudo ao mesmo tempo. Todos os três, cortisol, adrenalina, né? Pelo menos esses dois, a dopamina nem tanto. Mas a cortisol e a adrenalina alteram muito o ciclo da glicose. Então eles são hiperglicemiantes. Então aumenta a glicose, né? Quando você tem um susto, a glicose aumenta. Quando você é irritado por alguém, a glicose aumenta. Então situações estressantes, de sobrecarga emocional, vai aumentar a glicose e pressão arterial também. Porque tanto o cortisol, quanto a adrenalina, quanto a dopamina aumentam a pressão arterial. Aí você vê pessoas que têm uma vida estressante ao longo de anos, fica disparando esse sistema de cortisol, adrenalina e dopamina constantemente, não consegue dormir direito. É quase que uma certeza dessa pessoa ser uma hipertensa ou uma diabética ou as duas coisas. Entendeu? Então o emocional interfere demais nesse sentido. E cabe aí, o mais difícil é que as pessoas tenham um grau de QE, que é o quociente emocional, que está relacionado com a inteligência emocional, em saber lidar com as situações, os problemas da vida, dependendo da sua visão de mundo, que está relacionada com toda uma bagagem, desde a sua gestação, passando pela sua infância, primeira infância, toda a sua criação, adolescência, até a fase adulta. Rafael, a gente tem pessoas com 60, com 70 anos, mas que a mente dela ainda é de uma criança de 10 anos. Porque não cresceu, não evoluiu nesse sentido. Então, assim, o que é o coeficiente emocional, que é uma questão relacionada à inteligência emocional, ela pode ser trabalhada por qualquer pessoa. E nesse sentido, uma pessoa que trabalha o coeficiente emocional, ela tem capacidade de gerir melhor a sua questão física, a sua questão emocional, as suas relações pessoais e com isso ter qualidade de vida, ter progresso na sua vida pessoal, profissional, conjugal, em vários aspectos da vida, entendeu? Então é por aí. É por aí. O ouvinte dizendo é exatamente isso, o emocional influi bastante, e com certeza. Tem gente pedindo aqui já o contato, o doutor Danilo Ramalho atende na Clean, é a nova clínica por trás da Catedral de Guarabira, é fácil localizar, mas já vou antecipar que tem o mesmo contato do outro endereço, o telefone do WhatsApp também é o mesmo, 98871-5240. No Instagram, você que não é de Guarabira, que está nos acompanhando, pode também pesquisar lá o doutor Danilo Ramalho, e você pode ter acesso no link até a teleconsulta em qualquer lugar. Há essa possibilidade, esse recurso. Porque, doutor Danilo, com a tecnologia também as pessoas podem interagir com o médico onde estiverem, né? Sim, com certeza. A gente tem uma gestão do Instagram que eu não consigo responder todo mundo, mas a gente tem uma gestão que consegue dar algumas respostas. E aquilo que não for da alçada da pessoa que faz a gestão, eu mesmo, esse problema chega para mim e a gente tenta ajudar, de certa forma, os nossos seguidores, né? Ana está perguntando, doutor Danilo, é melhor a fruta ou o suco? Ela disse que gosta muito de laranja, mas ela já ouviu dizer que o suco da laranja talvez não fosse tão benéfico quanto a própria fruta. Aí eu gostaria que o senhor entrasse nessa seara aí, a fruta ou o suco? Isso é uma verdade, né? Existem muitos mitos, muitas interrogações, mas isso aí é um fato, tá? Isso comprovado cientificamente. O suco de laranja ele é muito rico em glicose, sacarose e frutose, né? Por sua vez, a sacarose, que é um disacarídeo, é a junção da frutose com a glicose. Então quando a gente ingere o suco de laranja, ele quebra isso facilmente. Esse excesso de frutose, especialmente a frutose, é o maior responsável pela formação de gordura no fígado. Então, tomar suco de laranja uma vez perdida não é um problema. Agora tem gente que toma todo dia. Isso aí é um problema, entendeu? Sem dúvida, a ingestão da fruta in natura, sem processá-la, é a melhor situação possível. Tá vendo, Martins? Eu faço gosto a opção muito pela fruta. Eu gosto muito de suco de laranja. Doutor, eu já ouvi também alguns especialistas falarem assim. Você, por exemplo, pega uma laranja, aí você geralmente, via de regra, você consome uma laranja. Mas o que acontece? Quando você vai para um suco, você tem ali várias laranjas, né? Várias laranjas, além, claro, você já falou de frutose, etc. Então, realmente é importante. O ouvinte está falando aqui da safra da manga.
O Rodrigo está muito interessado, que gosta muito de manga. Ele quer saber quantas mangas, ele está falando já em quantas mangas, né? Ele já colocou no plural, né? Que ele já está querendo mais. Não, né? Não consegue comer só uma, não. Doutor Danilo, fale sobre as mangas também. A manga é uma fruta maravilhosa. É muito gostosa, né? É rica em nutrientes, em minerais, em vitaminas. Então é uma fruta que todo mundo deve comer. O problema é o excesso, né? E não tem uma receita de bolo para dizer quantas mangas a pessoa pode ou não comer. Vai depender da condição da pessoa, se ela já é diabética ou não, né? Então assim, mas na safra da manga, uma pessoa que tem, por exemplo, um pé de manga em casa, ela tem acesso a 10 mangas por dia se ela quiser. O problema é ela ter o que né? O coeficiente emocional para não comer as 10 mangas. Então, vamos lá. Uma pessoa que não é diabética, depois do almoço comer uma manga por dia, tá tudo bem, né? Agora, se a pessoa for diabética, diminuir isso para uma metade de uma manga, Eita, né? Comer uma metade de uma manga, né? É difícil, né? É difícil. Mas aí... É um gosto de quero mais, né? E tem um detalhe, viu, Rafael? Quanto mais a fruta tiver madura, mais açúcar ela tem. Olha esse detalhe aí. Quanto mais madura, mais açúcar. Eu, particularmente, não gosto de comer a manga madura demais. Sim. Eu gosto de comer ela ali, depois que ela saiu do verde pra madura, né? Ela é molinha ainda, sem travar. Pode. Não, tem gente que gosta da manga verde com sal, né? Isso, Rodrigo, é uma tradição, inclusive, né? Tem gente que acostumou fazer essa mistura da manga verde com sal. Aí, doutor, tem o sal agora. Tem o sal, mas o pessoal demonizou o sal demais. Pronto, vamos falar de sal também, porque o ouvinte já está querendo falar aqui da gastrite nervosa, mas eu vou segurar um pouquinho isso aqui só para explicar, doutor Danilo, o sal, que tem gente que critica muito, né? O sal, ele é extremamente importante para a nossa vida. Eu estou pegando muito paciente com problema porque eles deixam de ingerir o sal. Eles fazem uma dieta hipossódica, ou seja, com baixo teor de sal, ou então sem o sal mesmo. Isso é um problema. Quando o boi tá ruim no pasto, o que é que o criador faz? Ele bota sal grosso no farelo, ou então na mistura lá do boi. Para quê? Para que o boi venha a ter saúde. O sal, ele é importante. O problema e o pessoal diz, doutor, mas eu tenho pressão alta. E o sal interfere na pressão, ele deixa os meus pés inchados. Olha, isso aqui é um problema porque eu estou indo contra a consciência de muitos médicos, inclusive trabalham nos PSF. O problema não é o sal. O problema são outras questões relacionadas à alimentação inadequada, à falta de atividade física. Quer ver uma questão que interfere na pressão arterial sobremaneira? A vitamina D baixa, o magnésio baixo. Aí você diz, doutor, eu dosei meu magnésio, está normal. Esse magnésio que a gente pede, ele é só um parâmetro de análise. Mas tem um magnésio específico chamado magnésio eritrocitário, é o que está dentro da hemácia. Esse magnésio é o parâmetro mais fiel para a gente dizer se a pessoa tem ou não deficiência de magnésio. Só que eu vou dizer para você já, sem muita rudez. Acho que 80% das pessoas estão precisando de usar magnésio. Eu uso magnésio diariamente. Eita, diariamente. Eu uso cloreto e magnésio. Eu vou dizer aqui. Diga, né? pode dizer. O cloreto e magnésio, ele interfere não é só na pressão arterial, não. Ele interfere na energia, na disposição, na mentalidade, no raciocínio. Entendeu? Quando a gente faz uma corrida, a gente... Rodrigo disse que quer um balde desse. Porque está interferindo muito. Memória, está esquecendo tudo. Disposição já faltou faz tempo. Uma vez eu estava assistindo uma aula de Lai Ribeiro e ele disse que teve ele fez um relato de um paciente que estava com a dor epigástrica, uma dor no estômago. A dor do infarto, ela se confunde com a dor epigástrica. Então, o paciente idoso, especialmente diabético com dor epigástrica, a gente, numa emergência, a gente pede logo o eletro e as enzimas cardíacas, porque pode ser um infarto, entendeu? E aí, o cara, porque estava com dor de estômago, tomou leite de magnésio. O que é que acontece? O fato dele tomar leite de magnésio, por ter o magnésio, aliviou um possível infarto que o cara ia ter, entendeu? Isso é um relato de Lai Ribeiro numa aula que eu estava assistindo dele. Interessante, né? Então, assim, pra você ver, o magnésio é uma coisa, assim, extraordinária. Importante demais. Então, assim, o sal, ele é importante. Só que as pessoas não devem, obviamente, abusar dele, mas também não devem tirá-lo, né? De forma assim abrupta. O equilíbrio é para tudo, né? É para tudo na vida, né? O problema é que tem gente que vai colocar sal, assim,
Às vezes não dá nem para comer aquela comida de tão salgada. Aí é um absurdo. Excesso, né? Mas assim, usar o sal com bom senso. E o sal que a gente usa, que é o... Sim, vamos falar dos tipos de sal também, né? O sal é o que a gente... É um sal marinho, né? Que a gente usa é o cloreto de sódio. Aí o pessoal diz, não, mas tem o sal do Himalaia. O sal do Himalaia chega a ser 10 vezes mais caro do que o sal. É caro. Existe muita diferença, eu vou lhe ser sincero. Não tem muita diferença não, de um pro outro. Não porque o sal do Himalaia tem mais porque é do Himalaia, é mais bonito, ele é mais caro, rosadinho, rosinho, né? Mas... A diferença de nutrientes que tem, a quantidade de nutrientes que tem no sal de Himalaia, que são alguns minerais, algumas vitaminas, é insignificante para a nossa necessidade diária. É insignificante. Então não faz muita diferença de você usar um sal de Himalaia do que usar um sal comum que vem Não faz diferença. Não faz diferença. Não faz, sinceramente não. E vou até mais. Dependendo do sal de Himalaia, pode até ser pior. Por quê? O sal de Himalaia, alguns deles, não são iodados. E o sal que a gente usa, por lei, ele deve ser iodado para evitar problemas da tireoide. Né? Entendeu? Então, quem usa muito sal do Himalaia, se não estiver prestando atenção, tiver um basteio de iodo, pode ter problema com a tireoide. Veja como é que é. Uma coisa, né? Que puxa a outra, né? Mas agora começaram as manifestações. A Mônica da Luz, a assistente social, está dizendo aqui: um forte abraço, doutor Danilo Ramalho. O programa hoje está mais alegre, mais feliz. Ela disse: é um profissional nota 1000. Obrigado, da Luz. Um abraço grande, Mônica da Luz. Também chegaram questões, sim. O Wilson está perguntando aqui sobre a gastrite, né? Vamos falar, o estômago. O senhor falou aí de gastrite e de estômago, na verdade. Dor, que pode se confundir com... Ele está preocupado com a gastrite nervosa. Aí já entrou de novo o emocional também, né? O emocional. E é real isso, né, doutor? Com certeza. Olha, isso é tão sério que já tem... Isso aí faz tempo que tem estudos considerando que uma pessoa que ela é amargurada, que ela é estressada, ela é uma pessoa inflamada, porque uma pessoa que é estressada, ela aumenta todos aqueles hormônios que eu falei, tudo, né? Só que não é só isso, ela aumenta substâncias no corpo pró-inflamatórias, que a gente chama de citoquinas pró-inflamatórias. Então essas citoquinas são substâncias que inflamam o nosso corpo. Imagina uma pessoa inflamada há anos. Uma inflamação que a gente chama de crônica e subclínica durante anos pode levar a várias doenças. Doenças neurodegenerativas como mal de Parkinson, mal de Alzheimer. Doenças como a própria diabetes, a hipertensão. Doenças como gastrite. Doenças autoimunes. E o câncer, que a gente está vendo aí muitos casos de câncer, né, que a gente não via antigamente. Mas... e tudo isso está relacionado também com os hábitos, obviamente. Mas o emocional, ele tem uma relação muito forte com o gastrointestinal. Então tem pessoas que desenvolvem gastrite, outras refluxo, outras têm problemas intestinais mesmo, e outras têm o pacote inteiro. Tem problema gástrico e intestinal, entendeu? Tem síndrome do intestino irritável, que tem a ver com o emocional também. Então, assim... Quando a gente vai tratar uma pessoa dessa, se o médico ele não tiver uma sensibilidade para entender o problema no macro, ele vai tratar só o sintoma. Ele vai dar um remedinho ali para a pessoa que vai aliviar por 1, 2 dias, uma semana, mas o problema na base não foi resolvido. Entendeu? Então, e entra na questão que a gente conversou aqui, né? O cara saber administrar a vida, que é questão de inteligência emocional. É verdade. Tanta gente que está se conectando com essa fala do doutor Danilo, que é realmente interessante. Então, doutor, a boa vida, a vida boa que a gente procura, é uma vida que passa por tudo isso, né? A gente precisa equilibrar. É claro que o médico atua nas emergências, né? É claro que tem algumas coisas pontuais que precisa ali resolver, mas tem muita gente que relata, doutor Danilo, que com a mudança de hábito, uma prática de exercício físico, uma alimentação adequada, equilibrada, um bom sono, que é um grande restaurador, uma vida mais sossegada, abrir mão de uma agenda muito estressante. E essas pessoas começam a relatar que deixaram até
de tomar, de ser dependente de medicamentos, Com certeza. né? E hipertensão, tudo regulado. A gente vê até diabetes também, né? Que entra num processo, porque a pessoa passa a ter um equilíbrio geral, né? Sim. Em todas as condições. O senhor tem acompanhado pacientes que, por conta dessa organização da vida, tiveram resultados e chegam para o senhor e dizem, doutor, nem preciso mais Tenho daquilo. demais. Não é? Tenho, mas não é... Eu queria que fosse aí 100% dos meus pacientes. Mas se eu fosse dar um percentual aqui de entre 5%, no máximo 5% dos pacientes conseguem ter essa disciplina, entendeu? Então eu tenho pacientes que chegam pré-diabéticos e até mesmo diabéticos, mas que são pessoas disciplinadas, elas saem completamente da medicação. Sai. Hipertensos que eu já tirei de medicamento, eu não, a pessoa própria tirou, saiu do remédio, porque ela foi disciplinada, ela entendeu, não é? Rafael, eu vou ser sincero, a indústria farmacêutica não quer que a pessoa deixe de tomar o omeprazol, o remédio de pressão, porque todo mês o cara vai na farmácia comprar o remédio. É uma dependência muito grande. Tem paciente que coloca 20, 30 caixas de remédio na minha mesa, assim. E eu fico olhando assim, eu digo, meu Deus. Aí lá vai a minha responsabilidade em avaliar remédio que outros médicos passaram e veja a responsabilidade em você tirar uma medicação dessa. Entendeu? Então assim, só que o paciente às vezes não sabe mais nem o que é que está acontecendo no corpo dele. Ele não sabe nem mais o que está tratando. E vou ser sincero, remédio, né? nem o médico mesmo mais sabe o que é que danado tá acontecendo de reação entre um e outro. Cada ali. profissional foi incluindo mais um remédio, mais um remédio, mais um remédio. Daqui a pouco ele não sabe onde começou mais o problema, né? É isso. Doutor, e outra coisa que eu quero falar, as reações adversas e os efeitos colaterais que a gente conhece, que essas medicações em excesso, e a gente sabe que tem muita gente que está tratando uma coisa, mas é tanto remédio que daqui a pouco começa a relatar, doutor, estou sentindo uma dor no estômago. Aí o fígado, aí o rim. É sobrecarga em tudo, Rafael. É sobrecarga hepática, renal, não é? O excesso de medicamentos, eu vou ser sincero, deve ter reações ali entre uma medicação e outra que a gente nem sonha. Porque os estudos mostram uma medicação tendo interferência com a outra, mas uma com 10, com 20, só Deus sabe o que é que está acontecendo ali. Para ser sincero, é isso. Entendeu? Então, assim, a gente entende algumas coisas. Eu vou ser sincero, quando o paciente chega, a gente chama de polifarmácia isso. Polifarmácia, paciente polimedicado. Eu tento dar uma enxugada ao máximo possível, não é? E melhorar a qualidade de vida. O paciente idoso que toma mais de 10 medicamentos, ele perde, eu acho que 1 ou 2 horas da vida dele só pensando em como tomar os horários para tomar o remédio. Só em pensar. Todo dia. A gente tem 24 horas. Dessas 24 a gente tem que dormir 7, não é? Aí tira, vamos supor que 8 horas para viver mesmo, para resolver as coisas. Dessas 8 horas, ela tira 2 só para pensar em como tomar o remédio. Então o resto do dia fica com 6 horas ali para fazer alguma coisa. Enfim. É difícil, né? Então, mas tem jeito, minha gente, tem jeito. Doutor Danilo Ramalho está aqui para ajudar, tem outros bons profissionais no mercado que têm esse compromisso com a qualidade de vida das pessoas, e esse alerta que nós estamos dando é porque a gente encontra pessoas muito jovens, mas atoladas em tratamentos que elas não sabem nem como começou mais, de tanto. E vai incluindo, sobrepondo mais algum medicamento, e de fato a gente vê que a qualidade de vida vai lá para baixo, né? Com algumas atitudes, que a gente já falou aqui, você pode ter uma vida melhor. Sim. Né? Com repercussões melhores, e você vai perceber como você funciona melhor. E a gente falou aqui de uma coisa, doutor Danilo, sobre sono, né? A sociedade de hoje, ela ignora essa história da qualidade do sono, né? Ela está colocando muitos atrativos de telas, estimulantes, para a gente não dormir. E dormir mal. Quando dormir mal. Então, dormir menos, e tem gente até que dorme mais, mas dorme mal. Né? Então, assim, eu gostaria que o senhor também pudesse passar essas orientações sobre o bom efeito do sono, o sono de qualidade, a repercussão no organismo e como isso ajuda a pessoa a mudar e melhorar de vida. Bem, o sono, ele é como se você desligasse, não é, o sistema para ver um recarregamento das baterias. Eu vou falar de uma forma que o pessoal possa entender. Então, na hora que a gente se propõe a deitar,
é para que o nosso organismo ele faça uma varredura metabólica, né? Ele consiga fazer toda a eliminação do lixo metabólico. É tanto que quando a gente acorda, né, a gente vai o quê? Vai no banheiro urinar, porque durante a noite o organismo fica processando tudo isso, né? A nossa mente, na hora que a gente está dormindo, ele é um momento ali de desligar, relaxar, para que no dia seguinte você esteja apto às atividades diárias. Quem não desliga, né, é porque está ligado no automático. Esse automático ele tem um nome, chama-se SPA, Síndrome do Pensamento Acelerado. A síndrome do pensamento acelerado, ela é fruto do excesso de informações que a gente vem carregando na mente durante o dia, durante meses, durante anos. É verdade. As redes sociais, elas contribuem demais, absurdamente, não é? Os veículos de comunicação, a mídia, especialmente aquela mídia descomprometida com a verdade, com a sinceridade, né? Com a idoneidade, gera um arquivamento de lixo cerebral diário, né? Especialmente essas pessoas que ficam na internet olhando pornografia, não é? Olhando tragédias, vendo a vida dos outros. Isso daí vai acumulando no cérebro informações no subconsciente que quando você chega de noite você não consegue relaxar. E tem aquelas pessoas que são sobrecarregadas de trabalho. E aí ela fica pensando no como é que vai resolver o problema de amanhã. E não dorme, e as contas para pagar. Aí não dorme. Aí acorda mal. Aí vira uma bola de neve, um ciclo vicioso, que você também, se não quebrar, a vida vai ficar com má qualidade de vida. A pessoa tem que aprender a gerir essas coisas. É por isso que eu faço um evento chamado SVP, Saúde, Vida e Propósito, que lá a gente faz o indivíduo a ter uma consciência de algumas coisas que estão acontecendo de forma errada na vida dele. A gente não diz no evento, isso está errado, isso está errado, não. A gente tenta trazer o indivíduo à consciência e a partir dali ele vai tomar decisões, se ele vai mudar ou não. Rafael, eu não gosto de malhar, mas hoje eu fui para academia, eu acordei de 4h30 da manhã. Eu fui tomar um café aqui, quando eu levantei meu braço e minha mão começou a tremer, do tanto de força que eu fiz. Né? Não é? Então, assim, se as pessoas não tomarem decisões, que essas decisões elas têm que ser igual um choque, ela tem que ser forte. Se você não tomar a decisão, não é o seu pai, não é sua mãe, não é seu amigo que vai tomar. Quem vai tomar é você. E cada dia que você bota um pouquinho mais para frente, você está procrastinando. Você está se auto-sabotando. Começa amanhã. Entendeu? O ano que então, vem. Rodrigo, é pancada, nego velho. É pancada. Tem que decidir. Eu fui correndo para academia, malhei 1 hora, fiquei tremendo na musculatura, fui à exaustão, voltei correndo eu tentei correr com o dobro da velocidade que eu fui, né? Pronto. E aí eu vim pra cá, pra rádio. Muito bem. Não, Rodrigo, o depoimento dele é muito pesado. Eu vou estar aqui em Guarabira. Mal, comendo mal. Eu vou estar aqui em Guarabira quarta, quinta e sexta. Quem quiser me acompanhar nesse negócio, a gente pode estar junto aí. Entendeu? Agora é correndo, Rodrigo. Aí, assim, quem não aguentar ritmo, o pique, né? que eu vou, vai devagarinho, mas vai. Entendeu? Exatamente. Mas a gente cria. Mas comece. O recado é começar no seu tempo, devagar, mas comece. Dê o primeiro passo. Não pode só pensar, Martins, tem que colocar em prática, né? Então, assim, como toda dieta, como toda atividade física, como todo hábito, gente, não é amanhã você fazer tudo de uma vez, porque vai dar errado. É como você quer ler um livro, né? Você não pode querer ler o livro amanhã todo. Amanhã eu vou ler o livro todinho. Não. A tendência é você não ler mais nenhum outro livro. Você vai... Começa gradativamente. Aos poucos, lê uma página. Lê só uma página. A rede social, o que é que a gente indica? É difícil desligar por conta de trabalho, de outras ocupações, mas aí você diminui. Você tem aquele horário, hoje, final do dia, eu vou olhar aqui, me atualizar, pouco tempo, eu vou quebrando o vício, porque lá tem a marcação do tempo de uso. Aí você olha, 8 horas, 6 horas, 10 horas de uso. Então é um absurdo, né? Sim. Então, não, vou começar a diminuir, vou tirar 1 hora essa semana, vou diminuindo. Então, tudo aos poucos. Então, se você come 5, 10 pães, né? Então você vai diminuindo e você vai chegando lá. Agora, se você precisa de um auxílio profissional, é importante
Doutor Danilo Ramalho está motivando o pessoal a caminhar, a circular, a se movimentar. Eu gosto de dizer, quem não aguenta correr, doutor, comece caminhando. Caminhando, com certeza. Vai fazendo a caminhada, depois acelera o passo e vai aos poucos. E daqui a pouco você, não vou 10 quilômetros de uma vez. Não, você não vai conseguir. Você tem que se movimentar, começar. Comece com 1 quilômetro e vai aumentando. Você vai chegar uma hora que você vai olhar para trás, rapaz, que bom. Eu agora já faço 5 quilômetros. Né? Isso. Então isso é aos poucos. E assim você vai chegar a um ponto que vai alcançar, com certeza. Então, é isso aí, muito Rafael. bom. Doutor Danilo Ramalho, muito bom ter vindo aqui. Parabéns pela entrevista. Sempre o pessoal comentando muito bem aqui na live, sempre elogiando na transmissão. Alcemi está dando aqui os parabéns. Márcia, Isabel, está dizendo aqui. Inclusive ela disse aqui, sou Cristina, Mato Escuro de Alagoinho. Fui para o doutor Danilo, tenho que voltar, porque também tem esse problema, né, doutor Danilo? Tem umas pessoas que vão, mas não voltam. Né? Tem gente que vai na crise e depois desaparece. A Isabel está se confessando aqui, né? Dizendo que realmente tem que voltar, e outras pessoas elogiando e tem que voltar mesmo. Então, a clínica nova é até um atrativo a mais, né, para você conhecer, voltar, marque e vá para o doutor Danilo, como outros profissionais da clínica. Doutor, muito obrigado, foi muito bom conversar sobre esses assuntos. Aprendemos, discutimos, melhoramos, debatemos e vamos lá tomar atitude, que é o que interessa, né? Vamos lá, Rafael, eu que agradeço mais uma vez estar aqui com vocês, né? Que Deus abençoe a vida dos ouvintes, que Deus abençoe os seus filhos, que Deus abençoe as suas gerações daqui por diante, né? Em nome de Jesus. Amém, amém. Então, obrigado, Rafael. Foi bom demais. Doutor Danilo Ramalho, endocrinologista, nutrólogo, é o nosso sempre bem-vindo aqui. Atleta, né? Nossa. Muito bom. Um abraço. E Valdinete dizendo aqui que está acompanhando.